Pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, vou apresentar aqui um vídeo, uma videoaula, referente ao assunto que a gente ia abordar hoje na nossa aula presencial, né, de sistemas de drenagem, e que a gente vai continuar o assunto visto na última aula, que era a questão do ciclo hidrológico, né, da água, como é que a água se comporta na superfície, né, e o impacto das águas no escoamento dos rios. Então, nós vimos esse slide em que a gente tinha a formação da precipitação e a água, né, seguia alguns caminhos diferentes ao encontrar a superfície da Terra. Né? Parte da água era interceptada pela vegetação e voltava, né, por evapotranspiração a compor o ar atmosférico, dando umidade ao ar. Né? Parte da água infiltra no solo, compondo os lençóis freáticos, e de uma velocidade lenta, ela atinge os corpos receptores. Por ser um escoamento lento, geralmente ele atinge os corpos receptores após a ocorrência da chuva. Né? Já o escoamento superficial, tanto que ele está em destaque aqui em amarelo, ele é o mais que impacta mais no escoamento dos rios, porque ele escoa pela superfície dos relevos, né? E de uma forma mais rápida, num tempo mais curto, ele atinge os corpos receptores. E é essa água de escoamento superficial que vai mais impactar na vazão dos rios nos cursos d'água. Né? Geralmente os corpos receptores, rios, córregos, lagos, mar, eles acabam sendo pontos de evaporação, voltando, né, novamente a questão da umidade do ar, né, por conta dos raios solares, ou aquecimento, a temperatura mais elevada. Né? Então, tanto os corpos receptores quanto a vegetação são pontos de retomada da umidade do ar. Nesses pontos, logicamente, o ar é mais úmido. Né? A taxa de infiltração da umidade ao solo e o escoamento superficial é aquele que traz mais problema para as nossas cidades. Ainda referente a essa análise, a gente avançou um pouco mais sobre esse item lá na aula passada, e uma forma simples apenas de configurar essa distribuição da água de interceptação, a água de infiltração, né, e a água de escoamento superficial para uma área ainda preservada. Quando a gente tem um trecho urbanizado, a gente pode alterar essa configuração, potencializando, né, a questão, a quantidade de água da chuva que vai para o escoamento superficial. E somá-la ainda a questão de esgoto, né, pluvial ou esgoto doméstico lançado na rede pluvial. Aqui nós paramos na aula passada. Então, a sequência da nossa aula é tentar entender que medidas estruturais e não estruturais podem ser feitas para minimizar esse impacto. Né? Por que a urbanização tem que sempre prejudicar a questão do ciclo hidrológico, sempre potencializar as vazões nos cursos d'água? Né? Nós chamamos de medidas estruturais e não estruturais. As estruturais são aquelas que envolvem obras de engenharia. As não estruturais trabalham com a parte de educação ambiental, coleta de resíduos, de lixo, enfim, um trabalho, né, mais de educação sobre a comunidade. Logicamente que as medidas estruturais são mais onerosas que as não estruturais, mas muitas vezes, devido ao estado avançado da degradação, o desequilíbrio do ciclo hidrológico, acaba sendo a solução única para essa solução. Visto alguns exemplos que nós temos aqui, né, de como que a gente pode implantar nos nossos centros urbanos soluções estruturais, por exemplo, cito aqui bacias de retardamento. O objetivo dessas soluções estruturais é exatamente, né, que a gente consiga, né, de certa forma, retardar, né, a chegada da água de escoamento superficial aos cursos d'água. Né? Então, esse rápido aqui, uma chuva numa determinada região, rapidamente chegando no rio, ela impacta, né, drasticamente na vazão do rio, aumentando o nível do rio, a velocidade e o nível do rio, podendo gerar transbordamentos. Então, o objetivo é que a gente consiga, né, ou retardar, né, o escoamento superficial, ou, de certa forma, aumentar o tempo desse escoamento. Tá? Nas duas casos, a gente acaba diminuindo a vazão. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de bacia de retardamento, né, que nada mais é do que você direcionar a drenagem da cidade, num trecho, para uma área, né, e essa área é projetada para receber um determinado volume de água pluvial. E essa água é depois conduzida para o sistema de drenagem ou para os corpos receptores de forma controlada, né, por um sistema de comportas e bombas. Né? Aqui um exemplo, né, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Então reparem que a água escoa para essa região e por meio de comportas é devolvida para o sistema de drenagem. Então o tempo que o volume de água,
de escoamento. E o tempo que a gente consegue permanecer nesse espaço, a gente retarda a chegada dessa água no rio, a ponto de a gente lançar essa água posterior às chuvas. Né? Aqui outros exemplos, em Mauá, São Paulo também, com bacias de retardamento. Né? Outros exemplos, repare, com escavações profundas, com estruturas de contenção, né? São obras estruturais aqui ao lado do rio, né? Então reparem que nesse projeto, né, a bacia de retenção está posicionada ao lado do corpo receptor, mas está segurando um volume de água, né, que vai ser de acordo com a capacidade dessa bacia de armazenar essa água. Né? Outro exemplo que nós temos é teoricamente, uma bacia de retardamento mais subterrânea, são chamados os piscinões. É uma prática comum em São Paulo, né? Na área metropolitana de São Paulo. Aqui é um exemplo do piscinão do Pacaembu, do estádio do Pacaembu, em que aqui tem a Praça Charles Miller. Né? Essa praça foi escavada, repare aqui nessa outra figura, então foi executado fundações, pilares de sustentação, laje de teto, laje de fundo, e a água é lançada para esse reservatório subterrâneo. Posterior, é feito um projeto urbanístico de ocupação sobre essa laje de topo. Aqui detalhe das obras do reservatório do piscinão do Pacaembu. Então o objetivo, como eu comentei, é retardar a chegada de água, né? Demorar mais tempo para essa água atingir os corpos receptores, os rios, lagos, enfim. Aqui já há um projeto, né, urbanístico, a Praça Charles Miller, em frente ao estádio. Então muita gente chega aqui e nem observa, não consegue nem observar que existe um reservatório enterrado, né, de retardamento de água pluvial. Aqui um exemplo, piscinão em Guarulhos também, né, na área central de Guarulhos. Aqui toda a topografia dessa área conduz a água por escoamento para esse ponto central. Aqui já havia uma lagoa de retenção, né? Essa lagoa, logicamente, como processo de urbanização, a impermeabilização dos espaços, a água de escoamento passou a ser maior, chegar mais rápido, né, no seu destino. Aqui está o rio principal, né? O destino, o corpo receptor, e aí essa água vai parar nessa lagoa, ela fica um tempo aqui retida e depois, por meio de comporta, é lançada no rio. Logicamente que por conta que eu comentei do processo de urbanização, essa lagoa começou a ser deficiente nessa capacidade, nesse volume, nesse tempo de armazenamento. E aí foi lançado um projeto de um piscinão, reservatório enterrado, em concreto armado, nesse ponto mais acima. Aqui um detalhe do projeto de piscinão, né? Então uma estrutura com 10 metros de altura, né? Uma laje de topo, laje de fundo, aqui um sistema de bombeamento, uma casa de bombas, que a água vai entrar, né? Na drenagem ela é desviada para cá, nesse reservatório, com o escoamento ela cai nesse segundo reservatório, e aqui a estrutura de bombeamento que vai devolver essa água para o sistema de drenagem na rua. Alguns casos, né, Tóquio tem enormes túneis abaixo ainda da linha de metrô, né, reparem pelo tamanho das pessoas e a estrutura, né, como ela é enorme em termos de capacidade de armazenamento. A água é desviada para esses túneis, né, eles são fechados e destinados para o escoamento da água da chuva abaixo da linha de metrô, e depois é bombeado para a superfície ou para os corpos receptores. Tem um vídeo aqui que explica um pouco melhor, né, essa cultura japonesa de tratar a questão da água pluvial, das águas da chuva em áreas urbanas. De Tóquio, no Japão, o correspondente Roberto Kovalik mostra como é que a tecnologia e algumas práticas dos próprios cidadãos ajudam a diminuir muitos riscos de enchentes. Tóquio tem 13 milhões de habitantes, quase a mesma população de São Paulo. Como qualquer metrópole, é coberta de asfalto e, além disso, enfrenta 3 tufões por ano em média. Mesmo assim, enchentes são cada vez mais raras. A última foi em 2005. Algumas das armas para combater inundações estão 40 metros debaixo da terra. São gigantescos reservatórios ou piscinões, como os de São Paulo, que usam um sistema semelhante. Este é o maior da capital japonesa. Um túnel de 4,5 km de comprimento. Tem capacidade para 540 mil metros cúbicos de água, o equivalente a 216 piscinas olímpicas. Os rios são constantemente monitorados. Quando passam de um determinado nível, a água vai para o piscinão e depois, quando para de chover, é escoada aos poucos de volta para o rio.
O administrador do reservatório diz orgulhoso que o sistema já evitou 25 inundações desde que ficou pronto há 5 anos. Para que a tecnologia funcione, a água precisa escoar pelos bueiros, que não podem estar bloqueados pelo lixo. Por isso, os moradores de Tóquio fazem a parte deles. Esta é uma das principais ruas da cidade. E a gente pode procurar. É difícil encontrar sequer um pedaço de papel na calçada. Isso exige um esforço extra da população, porque nas ruas da capital japonesa não há lixeiras. Elas foram retiradas há 15 anos como prevenção depois de um ataque terrorista com gás venenoso. Hoje, há pontos de coleta de lixo para reciclagem em algumas lojas e cinzeiros públicos para os fumantes. Em alguns bairros, jogar cigarro na calçada dá multa. Os japoneses não demoraram a se adaptar, porque já eram obcecados por limpeza. Essa mulher acaba de receber um folheto com propaganda que promete jogar na lixeira de casa. Os estrangeiros aprendem. Essas australianas, impressionadas com a limpeza da cidade, dizem que vão levar a garrafa de água ao local de reciclagem. Segundo as autoridades, esse sistema garante que, mesmo que haja alagamentos em Tóquio, eles serão menores. E com tempo bom, as calçadas ficam quase brilhando.